E aí, pessoal, começando mais um episódio do Buzz to Biz, esse podcast que é para falar sobre inovação na comunicação. Hoje estou aqui de novo, né, com a presença da ilustre Flávia Sobral, nossa parceira de crime. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para discutir como não deixar o B2B tão boring. E eu vou usar, gente. Eu vou usar essa frase que eu adorei, Igor. Boa. Vamos apresentar nossos convidados. Na verdade, antes de apresentar o convidado, vamos falar qual que é o tema central do episódio de hoje, né? Hoje a gente veio falar aqui um pouco sobre treinamento executivo e também como é que constrói essa imagem do executivo que a gente já discutiu, lembra lá naquele episódio que a gente falou da importância do CEO na comunicação? Hoje a gente veio conversar aqui com José Renato, presidente da NEC, e a gente veio aqui conversar sobre como você chegou aí, né? Obrigado, Igor. Obrigado, Flávia, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Legal. Pois é, começando pelo ponto da Flávia, né? Como você chegou até aqui? Olha, Eu sei que é uma pergunta meio ampla, mas assim, é porque você tem história, né? Como você chegou até aqui, assim, com essa posição de ter que responder por uma empresa, pensando na comunicação, é isso. Eu vou tentar ser bem resumido aqui, né, sem revelar um pouco a minha idade aqui, mas eu sou engenheiro de formação, né, e acho que até começa por aí um pouco essa história, porque eu, durante a minha faculdade de engenharia, chegou lá pelo 4º ano da faculdade e me deu um tilt na cabeça, né? Falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui, cara? Porque eu sempre tive muita facilidade com números, com coisas, mas eu sou uma pessoa que tem um lado humano muito forte. E isso falta um pouco, né, ali usualmente com a personalidade de um engenheiro, né? Então eu sentia muito esse conflito lá na faculdade e eu cheguei à conclusão, falei, eu não quero ser engenheiro, né? Eu quero ir trabalhar numa área comercial, trabalhar numa área que vou ter relacionamento com pessoas, né? Apesar de ter sido muito tímido no começo da minha vida, que depois eu fui me evoluindo bastante. Então eu comecei trabalhando na área de propostas, suportando o time comercial, sempre estive na área comercial. Aí fazia propostas, preços, trabalhava de madrugada para entregar, e essa foi uma área que acho que começou interessante para a minha carreira e me moldou muito, porque é uma área que, apesar de eu ser uma pessoa que estava fazendo ali uma planilha Excel, eu era responsável por interagir com todas as áreas da empresa. Então, desde ali, o relacionamento com as pessoas internos era importante, né? Você conseguir saber conversar com todo mundo, conseguir os prazos. E aí eu fui, obviamente, evoluindo. Eu fui para uma área como gerente de canais, aí já na área comercial. Então, eu gerenciava empresas, né, que vendiam as soluções que o fabricante que eu trabalhava fornecia. E aí, até me tornar efetivamente account manager, né? Aí foi para vendas, e aí, gente, vendas e comunicação. A gente falou no primeiro episódio, no segundo episódio, no terceiro episódio. Qual episódio vendas a gente não falou? Meu sobre Deus do céu. Vendas e marketing, vendas e comunicação. Sempre aquele atrito, né? Sempre aquele atrito. Mas e aí? Aí você virou o porta-voz, efetivamente. Porque quando a gente começa a falar com o cliente, a gente vira porta-voz. Como que foi isso? A posição de vendas, assim, acho que a minha grande facilidade, eu sempre tive muita facilidade de relacionamento. E eu sempre fui muito natural, né? Então, eu acho que isso facilitou muito a minha... É o que eu sempre falei para a turma, é melhor você ser natural, você dar eventualmente até notícias ruins, por exemplo, para a pessoa que você está interagindo, porque você gera credibilidade com isso, né? Então, como porta-voz ali de vendas, eu acho que todo mundo é um porta-voz, né? Mas a diferença é que quando você está numa posição de account manager, você é um porta-voz 1 para 1. Então, é você com o seu cliente, né? É você com, eventualmente, uma pessoa da área que você interage ali dentro, né? É uma posição importante, você tem que tomar, né? Você tem que saber o que você está falando nesse contexto, mas é uma relação 1 para 1. Então, acho que é aí que começou, e acho que essa que é a diferença, né, de quando você começa a subir um pouco como executivo dentro da empresa, né? Legal. E aí você precisou vencer essa sua timidez, porque para vender, Zé, a gente sabe que para vender exige uma certa cara de pau, assim, né? Eu venci, realmente, eu acho que isso foi uma coisa... Mas acho que essa questão que eu falei, eu sempre fui muito natural e sempre consegui desenvolver muito essa relação com os clientes. A maior parte dos clientes que eu atendia são meus amigos hoje, né? Então, isso é muito legal, a gente conseguir continuar com a relação... Então, você vê que não é uma relação profissional, é uma relação que transpôs isso daí, né? E, no fundo, é isso. Hoje em dia, a gente está falando, né? A gente fala muito de humanização. O negócio em si é feito por pessoas, né? A pessoa não está fazendo um negócio
com a empresa que eu estou representando. Lógico que tem todo, né, o embasamento, a tecnologia da empresa, mas ele está fazendo negócio com o José Renato, né, com o Zé. Então, acho que isso que é importante. E eu fui, com o tempo, Flávia, com 1 a 1, era muito mais fácil, né? A gente superar a questão de timidez, superar a questão de desafios de como falar, né? Como falar em público, como falar numa situação mais delicada. Porque quando você está numa reunião sob pressão, eu já passei muito isso, né? Um cliente te pressionando, um fornecedor te pressionando, você cresce ali também, né? Se você é tímido, aquilo ali te retrai e você não consegue muitas vezes reagir. Então, acho que ali são passos que a gente vai tendo na vida, que isso é a famosa escola da vida, né? Que a gente não treinou para isso, né? Mas que a gente vai aprendendo com a experiência que a gente teve. Em que momento você teve um treinamento efetivo, assim? Tudo isso que você acabou de falar, foi aprendendo com a vida. Mas qual foi o momento que marcou, assim, que a empresa te pegou pelo pescoço e falou, não, agora vamos lá, vamos estruturar isso aqui? Não, quando eu virei diretor Brasil, ou Country Manager Brasil, que era a pessoa de mais alto nível dentro da organização que eu estava ali no Brasil, aí sim, efetivamente, a gente teve um treinamento que foi... Inclusive com a Flávia aqui, há alguns anos atrás, Flávia, eu não vou revelar. Não, por favor, senão a minha idade, a sua, fica tudo aí público. Mas realmente, porque ali, é o que eu falei, quando você está numa posição de account manager, você está falando numa relação 1 para 1. Ali você já está numa relação 1 para N, falando na linguagem de engenharia aqui, né? Então você está se expondo para um público muito maior. E ali você falar alguma coisa errada, isso pode prejudicar, né, a imagem da empresa, enfim. Então, uma palavra mal colocada, a responsabilidade, né, ali é muito maior. Então, acho que a partir desse momento em que eu tornei a pessoa responsável pela empresa no Brasil, ali sim realmente mudou o patamar de comunicação. Né? Quais foram esses cuidados que você leva desse, não só do treinamento em si, mas a partir desse momento que você recebeu o treinamento formal e que você teve que botar a cara na rua mesmo, no mundo, conversar com jornalista, dar entrevista, quais foram os cuidados que você levou para a sua rotina e que talvez você traga, assim, até hoje, que você traz até hoje? O que você levou daquilo ali para começar essa jornada, então, como porta-voz? Acho que a fundação ali, o básico, né? Depois que eu acabei aprendendo, talvez vou começar lá do final para cá, dando essa resposta, mas depois que eu aprendi que talvez quanto mais natural eu era, mais fácil era essa relação. Claro. Né? Mas tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, a empresa não divulga o faturamento localmente, então a gente não podia falar de números, não podia falar por mais que jornalista queira, por mais que tente puxar de tudo quanto é jeito, exato, né, Igor? Acho que esse foi o grande primeiro desafio, né? Outras questões políticas, religiosas, né? Que muitas vezes a gente tá num bate-papo, a gente quer, às vezes, eventualmente vai emitir uma opinião, mas eventualmente você está personificando ali a empresa, né? Então, muitas vezes a minha opinião não é a opinião da empresa que eu estou representando. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente está dizendo, né? Então, todas essas questões, por exemplo, políticas, é muito sensível, né? Eu não posso expressar uma questão política numa entrevista, num artigo, né? Porque... Ou às vezes até com um cliente, né? Tem muita coisa que a gente leva disso para as reuniões, para o dia a dia, né? Acho que esse foram os principais pontos ali, a fundação que aprendi. A questão de postura, a questão de entonação de voz, né? A questão de física, como você está se vestindo, como você está se portando. Você vê que eu me visto ainda como um cara mais tradicional, né? Paletó, né? Mas eu acho que... Não, mas assim, mas como você se sente bem, né? Eu acho que hoje está muito nessa linha, né? Pelo menos a gravata eu já aboli, viu, Igor? Não, eu conheci ele numa época da gravata, gente, por favor. Não, e não precisa mais, né? Até, afinal de contas, a gravata não era o Zé, né? Exatamente. A gente estava aqui falando no off, queria que você contasse isso, né? Então, a gente vê no papel de um presidente uma pessoa mais formal, uma pessoa que a porta está fechada. Queria que você contasse um pouco como é que você se comunica e como é que você gosta que se comuniquem com você. Como é que você encontrou esse seu modo de comunicação? Porque uma coisa é o que você vê num treinamento, o que você vai dar numa palestra, e outra coisa é quem você é, né? Como é que você conseguiu juntar essas duas instâncias? Conta pra gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é bem, acho que ele
exemplifica bem isso. Quando entrei na NEC, né, primeira coisa que eu fui cumprimentar todas as pessoas na mesa e me apresentar. Isso foi uma quebra de um paradigma ali muito... O pessoal quebra falou, de protocolo. Uma quebra de protocolo. Falou, nossa, que legal, ele veio aqui. E para mim era uma coisa natural, né? Obviamente eu cumprimentei todo mundo, eu não consegui guardar o nome de todos. Era muita gente, isso é meio frustrante para mim, mas faz parte do negócio. Mas em determinado momento, ali fazia 1 ou 2 semanas que eu estava ali, chegou uma pessoa nova que eu não tinha conhecido, e a pessoa veio na minha direção e falou: bom dia, senhor presidente, como o senhor está? Tudo bem? Olha, seja bem-vindo, né? Falei, nossa, muito obrigado, né, pela mensagem, pela receptividade, mas não precisa me chamar de presidente, de senhor, me chama de Zé, né? Então isso daí deu a pessoa ficou me olhando meio assustada assim, né? Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ter... eu tenho muito isso, eu sou muito portas abertas, eu gosto de estar no escritório, de conversar com todo mundo, vamos tomar um cafezinho ali, pô, o que está acontecendo? Eu acho que é isso, você acaba conseguindo pegar muita coisa no seu dia a dia ali, do que está acontecendo na empresa, através dessas conversas de cafezinho, né? Então... Não, é uma pergunta para vocês dois, na verdade, né? Já que você vai me botar na linha de fogo ele. Não, porque é o seguinte, quando a gente pega um executivo muito treinado, que você percebe que ele é muito treinado, não treinado, mas muito engessado, é muito ruim do lado de cá, né? Quando você está fazendo a entrevista, você está querendo puxar alguma informação e as mensagens que vêm são todas muito bem pensadas, você percebe que as palavras são todas colocadas muito no lugar. Qual que é o limite entre treinar o executivo para ele ser autêntico e nesse caso, ser uma fonte, ou ele ser um porta-voz, né? O cara que vai só repetir aquilo que está no playbook. Como que vocês conseguem encontrar esse meio termo? Porque eu acho que o meio termo que é o legal da coisa. É um cara que consegue manter ali sua individualidade, mas ao mesmo tempo ele está entregando uma informação que é relevante. A gente já falou em outros episódios, Igor, a gente falou bastante de tom de voz, né? E eu acho que tem um pouco a ver com isso. Se eu chegar aqui para vocês, né? Se eu não tiver uma cor em mim, por exemplo... Né? Para quem está vendo a gente aí no YouTube, por exemplo, está me vendo colorida. Se você me vê inteira de preto, as pessoas comentam, Flávia, aconteceu alguma coisa com você. Então, até a forma como a gente se veste, ela fala sobre a gente. E eu acho que já foi um momento, e até culturalmente nas empresas, já foi um momento em que nós tínhamos que ser todos iguais, né? Então, tínhamos que nos vestir de terno e gravata, o cabelo impecável e tudo mais, e que isso passava uma certa... propriedade sobre aquilo que estava sendo falado. E eu acho que hoje, do ponto de vista aqui, de quem treina, e eu quero ouvir o treinado ou a pessoa que está lá no dia a dia mesmo, se a gente fica muito engessado, fica todo mundo muito igual. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente está aqui representando uma marca, né? Esse é o ponto, E aí, quando eu estou representando uma marca, eu tenho que lembrar que eu estou falando em nome desta, que Zé Renato da NEC, né? Então, ele vem com um sobrenome. Assim como você vem com sobrenome também. Mas, assim, exige talvez uma postura mais formal. Então, a gente precisa entender, e eu acho que isso é uma sintonia bem fina, como é que as pessoas reconhecem a gente mesmo na formalidade. Né? E isso eu acho que é o mais importante, porque também não dá para ser automático. Se você entrar no LinkedIn, e estou falando do LinkedIn porque é a plataforma mais B2B aí que a gente tem, né? A gente entra lá querendo trabalhar, dá para saber quando o texto foi feito no chat GPT, ou se foi o Zé que fez, ou se foi a Flávia que fez, ou se foi o Igor que fez. Por quê? Porque cada um tem a sua forma, usa as suas próprias palavras e tudo mais. E eu acho que para o Zé, eu jogo a sua pergunta, mas perguntando como é que você chegou no equilíbrio. Porque é muito natural quando a gente treina um executivo do lado de cá, a pessoa primeiro panicar, né? Aquela coisa, olha, eu não posso falar os números. Então, a pessoa fica tão concentrada naquilo que eu não posso dizer, que acaba perdendo a pessoalidade. Eu acho que é o tempo, né? O tempo vai fazendo a gente relaxar um pouco. A maneira como você está se expondo, né? Você está sendo porta-voz da empresa, para mim isso é o reflexo da sua personalidade. Talvez nos 5, 10 primeiros minutos, a pessoa consegue seguir o script, né? Mas depois disso não é impossível a pessoa, né, não demonstrar a pessoa que ela é depois de 5, 10 minutos de conversa, né? Então, eu vejo que é isso. A gente está se expressando da maneira como a gente realmente é.
Então, é o que eu falei, como eu me considero aberto, tem essa questão da informalidade, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com a mensagem que você está personificando a empresa. Então, por exemplo, hoje a NEC não é mais uma empresa de telecomunicações, de grandes soluções técnicas, já estou batendo o braço aqui de fabricante, né? A gente continua sim sendo uma empresa de telecomunicações, mas a gente hoje é um grande integrador, integra serviços, tem muita solução de inteligência artificial, muitas soluções de cidades inteligentes, de biometria, então é uma nova cara. Então, o porta-voz ele tem que se posicionar de uma maneira diferente. Eu não vou aparecer aqui com aquela figura tradicional de uma NEC tradicional, porque a empresa já não é mais isso, o foco da empresa não é mais isso. E eu acho que isso tem a ver também muito com o casamento de perfis, né? Não é que eu estou tendo esse discurso aqui porque a NEC se transformou e eu tenho que ter esse discurso. Não, o meu perfil casa muito com o perfil da empresa. Então, eu acho que isso que é importante, né? Muitas vezes você pode ter uma pessoa que é super tradicional numa empresa super inovadora, isso não vai dar match. Então, acho que o perfil do líder com a cultura da empresa é muito importante ter esse match, né? Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil para a pessoa que está falando, né? E a mensagem, obviamente, ela é melhor transmitida, né? Que a empresa está esperando que seja transmitida. Isso é importante, mas eu queria me aprofundar um pouco no como você faz. Então, vamos lá, você falou que os primeiros 5, 10 minutos você consegue, mas para a gente chegar no nível de ser quem somos, né? Ter o seu tom de voz, ser o Zé aqui que está conversando com a gente da forma como você está conversando. Tem uma preparação antes. Tem um apoio de uma equipe de comunicação, imagino. Então, eu queria entender um pouco mais como que é essa rotina da comunicação formal para chegar no Zé. Obviamente, claro, eu me preparo muito para as entrevistas. A gente sempre tem muita informação de mercado, como é que é o mercado, qual é o market share, como é que está determinada solução. Eu acho que é importante, acho que em qualquer área, né? Não é o porta-voz de uma empresa, é um professor que está dando uma aula ali, né? É você ter o conteúdo, você saber, você dominar aquilo que você está falando. Super importante. Né? Então, acho que a partir do momento que você domina aquilo, e obviamente a gente tem a vantagem de ter uma equipe que suporta a gente com informações, com dados para aquilo que a gente vai estar promovendo, vai estar falando, né? Isso fica mais fácil. Mas você dominar aquele conteúdo, toda a comunicação fica mais fluida e mais fácil. Você consegue falar com segurança, né? Você consegue falar transmitir realmente aquilo que você quer transmitir. Legal. Então, você hoje faz uma preparação. Então, para estar aqui, por exemplo, você recebeu um briefing. Para dar uma palestra. A turma tem 3 aqui acompanhando. A gente está só de olho ali, ó. Vão me matar aqui, não. A gente, obviamente, a gente tem um briefing, mas como é um bate-papo sobre mim, né? É mais fácil, porque é falar de mim. Então é um pouquinho mais fácil do que, eventualmente, a gente falar de uma nova solução, de uma nova tendência de mercado. Isso realmente a gente tem que estudar e entender tudo que está acontecendo ao redor. Aqui a gente está falando sobre a minha carreira, sobre quem eu sou, então acaba ajudando um pouquinho, né? E vem cá, me conta, você ia falar? Desculpa aí. Não, eu ia na verdade mudar de assunto, mas pode seguir, vai lá, você está no raciocínio aí. Ia te perguntar, assim, me conta um pouco o que mais você fez para se preparar, para ser o porta-voz que você é hoje. Não, assim, é importante, Flávio, como eu mencionei, né? A gente ter os treinamentos, né? Porque é uma questão de... Ninguém aprende a falar em público. Eu provavelmente não sou a melhor pessoa que sabe falar em público. A gente está constantemente aprendendo. Então, constantemente a gente está tendo feedbacks, né, da equipe, da assessoria. Falar, olha, você pode se posicionar dessa maneira, você pode falar isso. Aquilo que você falou, talvez da próxima vez você pode falar de uma maneira diferente. Então, acho que isso é um aprendizado de amadurecimento de um profissional, de um executivo. Né? Tem uma coisa que eu acho que é bem importante, porque é diferente... Você tem que também entender o público que você vai estar conversando, você vai estar falando. E a gente fala disso aqui, Zé, todo episódio também, né? A persona, o público, com quem a gente está falando. Parece que é uma coisa básica, né? Mas tem muita gente que não se liga. E eu vejo isso, por exemplo, quando eu era vendedor.
eu tenho que me preparar para conversar com o cliente que eu estou indo falar. Então, às vezes é da mesma empresa, mas é a pessoa de TI, a pessoa eventualmente de inovação, de marketing. Então, o discurso, obviamente, tem que ser diferente. E acho que nesse papel é exatamente a mesma coisa, né? Para quem que a gente está falando? Para que público? A gente está falando para o público interno, né? Para dentro da empresa, estou fazendo um all hands. Estou falando aqui, né, para um canal do YouTube, para a gente realmente ter um bate-papo mais abrangente. Então, quem é esse público que a gente está conversando? Como é que a gente molda o discurso, né, ou adapta o seu discurso mais em linha com isso, né? É uma imprensa, né? É um painel de uma grande feira, como a gente estava mencionando. Acho que tem muitos desafios e cada um realmente a gente tem que ajustar um pouquinho a maneira que a gente está falando. E acho que isso, o treinamento, desculpa, Igor, acho que o treinamento realmente é muito importante para isso. Eu acho que a pergunta que eu ia fazer tem a ver com o que você acabou de falar, que eu ia perguntar para vocês dois, na verdade, quais são os maiores erros que executivos podem cometer ao se comunicar publicamente. Esse talvez seja um muito básico, mas que muita gente comete. Tem mais algum? O que vocês consideram assim? Aí eu acho que para você também, que está muito acostumado a lidar com mas ele tá, né? Tá vendo o que ele está fazendo comigo hoje? Começa você. Tem algum caos ou algo que você veja que é importante? Eu acho que uma coisa que é um erro gravíssimo, que isso para toda a minha vida eu sempre realmente você não ser honesto, transparente, né? Você não ser aquilo que você realmente é, o que você pensa. Eu acho que você eventualmente responder uma pergunta de uma maneira, você pode até errar, eventualmente foi uma coisa técnica, né? Você era um A, um B, tudo bem, mas eu acho que a gente se posicionar de uma maneira que aquilo não te representa, né? Eu acho que isso é um grande erro, porque no fundo tá prejudicando a sua imagem, e eu acho que as pessoas acabam percebendo, né? Quem me conhece fala assim, puta, esse não é o Zé Renato que tá falando, ele tá sendo obrigado, enfim, ou tá sendo direcionado a falar uma coisa que não é aquilo que ele realmente pensa. Então me viria isso na cabeça. E fora, obviamente, todos aqueles que eu mencionei, né? Da gente não poder... abrir isso, não abrir... Exato. Né? Eu acho que o principal erro hoje é a gente se destoar. Eu acho que é perder a identidade. Né? Aquilo um pouco do que a gente estava falando. Você entra no LinkedIn, você sabe quem escreveu o próprio texto, quem não escreveu, por conhecer a pessoa fora, por exemplo. Mas acho que o principal erro é não se preparar. Eu acho que todas as situações de comunicação externa e interna também, a gente falou bastante disso no episódio de M&A, né? Ela exige estudo, exige dedicação, exige preparação. Para a gente estar aqui entrevistando o Zé, a gente teve que olhar o LinkedIn do Zé, a gente preparou uma pauta, a gente pensou em perguntas. Eu acho que a preparação e o estudo, eles são fundamentais e o principal erro é de bate-pronto. O principal erro é responder aquilo que está pensando na hora, sem pensar para quem que é. Opa, esse sou eu. Eu precisaria muito de um media training forte se eu fosse executivo, viu? Mas esse é o seu perfil, Igor. A gente gosta dele assim. Mas aí depois não adianta pedir desculpa depois que a ação caiu 20%. Mas tá mudando, mas tá mudando. Ele já tá começando a pensar mais, gente. É verdade, tá começando a pensar mais no que diz, não é? Eu, aliás, queria complementar uma coisa que você falou, Zé. Você está falando, né, de não ser você mesmo, de trazer a mensagem e tal. Mas recentemente, deu para perceber algumas mudanças em boards de empresas aqui por conta de alinhamento também do que pensa, de qual visão, de como você enxerga o mundo. Qual a importância de alinhar o discurso aí também com isso, né? Com os valores e visões da empresa como um todo. Começou a desconectar, é a hora de pedir, de dar um tchau, se adaptar? Como que você vê esse lado? Eu acho, é o que eu mencionei, eu acho que é muito importante você ter o perfil do executivo muito alinhado com a cultura da empresa. Eu, graças a Deus, eu sempre tive sorte de conseguir realmente estar em empresas ali que estão muito alinhados com o meu modo de pensar. Eu acho que você pode chegar num nível, Igor, de eventualmente esse casamento aqui acabar. Porque realmente você pode falar, poxa, isso é muito diferente do que eu penso, isso é muito diferente dos
né, princípios, enfim, do que eu vejo talvez de tendência de mercado, eventualmente, enfim, acho que pode chegar nesse extremo, mas acho que tem que ser um extremo, né, acho que isso, talvez você não devesse nem ter aceitado trabalhar naquele lugar se você, porque ali você já percebe. Valores, né? Isso eu acho que é isso, acho que os valores tem que bater, e eu vejo muito isso, o meu valor com os valores da NEC são muito alinhados, né, a preocupação com pessoas, né? Então, eu acho que pode ficar complicado, sim, né? Mas espero que eu nunca tenha que passar por isso. Me conta uma coisa, Zé. Você falou que você é uma pessoa aberta, que você cumprimenta todo mundo, que você está sempre ali. Eu queria entender um pouco, do ponto de vista da sua liderança, como é que você passa a mensagem da comunicação para os outros líderes da empresa? A gente sabe que você não é o porta-voz único da NEC no Brasil, e eu queria entender um pouco qual é o papel. E aí a gente volta um pouquinho, até num tema que a gente já conversou um pouco, mas qual é o papel do CEO para incentivar outros porta-vozes? Nessa formação de outros porta-vozes, naquele tapinha nas costas do vai dar certo. Eu sei que você é de vendas, mas agora vamos falar aqui do ponto de vista mais executivo. Como é que funciona isso para você? Eu sou uma pessoa, Flávia, que o meu estilo de liderança é muito colaborativo, enfim, como a gente está conversando aqui, né? E eu baseio muito a minha relação, por exemplo, com os diretores, na relação de confiança, e eu parto do princípio seguinte: se eu tenho um diretor, é porque eu confio nessa pessoa e eu acredito que ele vai fazer o trabalho dele. Não sou uma pessoa e não acredito que esse modelo de você, por exemplo, fazer cobranças por resultado, você dá aquelas chibatadas, não acho que isso tenha um efeito, no final das contas, diferentes do que o resultado, eventualmente, que a empresa vai ter. Né? Então, eu procuro ser colaborativo e ajudar. Está com dificuldade, o que a gente pode fazer para melhorar? Agora, o que eu digo é o seguinte: nós trabalhamos para empresas que visam, no final das contas, o lucro. Né? Então, se a gente não estiver atingindo o lucro ou atingindo o resultado esperado, a gente sabe que dentro da mecânica que a gente trabalha, a gente sabe que podem haver trocas. Eu posso não estar aqui, a empresa pode decidir que eu não sou a melhor pessoa para estar aqui, ou, eventualmente, as pessoas que estão abaixo de mim não são as pessoas que são certas para estar ali. Mas eu procuro não fazer disso um martírio ali todo dia. E, obviamente, passando aí para a questão deles serem porta-vozes, eu também dou toda a liberdade para eles, né? Obviamente, a estratégia está aqui, a estratégia tem que ser alinhada. Cada um tem que passar a mensagem, obviamente, todo mundo alinhado. Não posso falar A e a outra pessoa falar B. Mas isso, obviamente, a gente tem toda a equipe também que nos suporta nesse alinhamento de discurso. Mas você acha que os outros porta-vozes, os demais porta-vozes te têm, por exemplo, como um exemplo dentro da empresa? Você incentiva, você fala, legal, aquela entrevista, você acompanha. Como que é esse dia a dia vamos falar, a gente sabe que tem porta-vozes mais técnicos, porta-vozes menos técnicos. Eu queria entender um pouco essa questão do não... Assim como tem a questão da cobrança da venda, ou da cobrança, ou do acompanhamento, vou chamar assim, esse acompanhamento da mensagem, da comunicação, como que você faz isso? A gente elege porta-voz. Como a gente tem muitas soluções, a gente acaba elegendo porta-vozes para cada uma dessas soluções. Por exemplo, a gente tem uma pessoa lá que é nosso porta-voz para cidades inteligentes. Então, eu cobro isso do meu time interno, do meu time de marketing. A gente precisa, nosso foco isso está dentro do planejamento estratégico nosso. Então, qual que é o nosso foco dentro desse ano fiscal? A gente vai focar em telecomunicações como um grande integrador, a gente vai focar em cidades inteligentes, a gente vai focar em biometria, a gente vai focar em cibersegurança. O que a gente vai dar qual é a mensagem para o mercado em cada uma desses pilares, né? Telecomunicações, né? Que é gigante, super conhecida, é uma mensagem. Cidades inteligentes, é uma área que a gente está iniciando no Brasil. Tem muita experiência em outros países, mas aqui então a mensagem é diferente. Como é que a gente vai fazer mensagens no LinkedIn, né? Artigos por exemplo, em jornais, em mídia, e obviamente eu cobro aí que não adianta sair tudo José Renato assinando todos os artigos.
né? Vai falar, pô, esse cara aí é o gênio, é o Einstein, né? Então, obviamente, a gente procura realmente dividir isso para cada um, para cada especialista, para que cada um realmente tenha aquela identidade, né? Você quer falar sobre determinado assunto, você sabe que você vai procurar aquela pessoa ali para falar dentro da NEC. Então, esse treinamento, Flávia, é importante realmente para todos eles, mas eu vou até ser um pouco mais abrangente, né? Tem pessoas que não são porta-vozes, como eu falei quando eu comecei como um account manager. Os account managers, por exemplo, são pessoas-chave dentro da NEC. E eles, no fundo, eles são porta-vozes. Né? A gente, obviamente, não vai querer que ele fale com a imprensa ali, mas ele está todo dia falando com o cliente. Ele está falando com o cliente. Ele está falando com o cliente. Eu tenho uma coisa na cabeça que, assim, acho que desde da pessoa que está ali na recepção, desde o segurança, você tem que incorporar um pouco a cultura da empresa, você tem que tratar bem o cliente, você tem que... Todo mundo representa a empresa, todo mundo é vendedor. Né? Eu acho que isso que é o... E quer dizer vendedor nesse sentido, né? Todo mundo está representando o objetivo final da empresa ali, que são aquelas soluções, que é gerar o lucro. Eu acho que a questão da NEC, ela tem o slogan, né? Orquestrar um mundo mais brilhante. Eu acho que é muito interessante isso, né? E eu acho que ele encaixa muito bem com isso que eu estou falando. Então, todo mundo está ali no mesmo objetivo, que é orquestrar um mundo mais brilhante, trazer mais benefício para as pessoas, para a sociedade, através de soluções. Obviamente, vai ter lucro com isso e você vai pegar esse lucro e reinvestir em novas soluções que vão trazer mais benefícios para a sociedade. Essa visão da NEC tem que estar intrínseca em todas as pessoas, em todos os funcionários. Então, é a mensagem que eu procuro sempre passar nos All Hands, né? Qual que é a grande visão da NEC? Qual que é a nossa estratégia? Para que todo mundo seja capaz, né, de num bate-papo, numa conversa, eventualmente o cara vai jantar com um parente ali, que trabalha numa outra empresa, pode conseguir ter... achar um negócio ali, eventualmente, para a gente. Né? Então, acho que... Não, falando, essa ficha de que todo mundo é vendedor dentro da empresa só foi cair para mim aqui no TD. Que eu sempre falei, nossa, eu sou um péssimo vendedor, eu odeio vender, não sei o que lá. E no final das contas, quando eu chamo alguém para vir ser entrevistado aqui, eu tô vendendo o TD, né? Acaba sendo esse momento de relacionamento ali. Mas assim, a Flávia te conhece já há muito tempo. Eu te conheci hoje, mas estou te olhando e pensando assim, putz, o Zé, todo brasileiro, esse estilo brasileiro de chegar cumprimentando todo mundo, numa empresa que é japonesa e que deve ter uma cultura japonesa forte ali também. Como que foi para você quebrar isso? Ou não precisou quebrar? Ou a empresa já estava abrasileirada o suficiente para ter o Zé Renato ali cumprimentando todo mundo mesa a mesa? Vou ser honesto, Igor. Mas não vou ser muito honesto. Eu cheguei com o meu jeito, né? Vou até fazer um parênteses. Flávia, eu lembrei de uma situação agora... Ai, meu Deus. Que assim, você falou... Posso voltar um pouquinho nesse ponto? Pode. Você falou em que ponto você mudou. Né? A primeira empresa que eu trabalhei aqui, que era uma multinacional, fabricante... Eu era o cara quieto. Eu fazia assim... Eu não falava nada nas reuniões, porque eu não queria me expor. Eu falei, melhor não falar nada, que assim eu fico quietinho aqui. Quando eu mudei para praticamente minha segunda empresa, que foi minha experiência antes daqui da NEC, me veio um negócio na cabeça, numa reunião, que eu falei, eu juro por Deus, eu falei, ninguém sabe quem é o Zé Renato, como é que é a maneira como eu me portava na outra empresa, que eu ficava quietinho na minha, que eu não me expunha. Eu vou ser totalmente diferente aqui. É a hora de eu ser aquilo. E eu comecei a falar aquilo que eu pensava. E as coisas, e aí as portas começaram a se abrir para mim e eu comecei a ter toda a evolução que eu tive na carreira, né? Então você vê que coisa interessante. Voltar um pouquinho só naquela sua pergunta, né? Então, assim, eu lembro muito bem dessa reunião que eu falei, eu vou ser eu aqui, paciência, eu vou falar o que eu acho que eu tenho que falar e começou a dar certo, né? Podia falar besteira às vezes ou não, mas começou a dar certo. Mas... fechando parênteses aqui, desculpa, Igor. Eu já trabalhei em empresas americanas, francesas e agora japonesas. É diferente a cultura de cada uma. É que a NEC, a gente está muito... A estrutura local aqui é muito forte, né? O tamanho da empresa,
Então, obviamente, a gente tem muita interação com executivos japoneses, mas é menos do que, por exemplo, tinha outros casos que a interação era muito maior. Mas a gente também tem que se adaptar um pouco, entender muito a cultura deles, né? E é muito mais formal, né? É muito mais formal, mas assim, como a ANEC tem na estratégia dela global, né, o objetivo de ser uma empresa globalizada, né, não é uma empresa global, a ANEC já é uma empresa global há muito tempo, mas é uma empresa globalizada. Então, os executivos também da ANEC no Japão estão se preparando, enfim, entendem que a gente também, ou aceitam talvez a nossa maneira diferente de ser. A gente dá a mão, a gente quer abraçar, né? O japonês, no caso, eles são muito diferentes, né? Então, acho que também a gente tem que respeitar um pouco isso. Acho que tem que ser um meio termo, né? A gente tem que respeitar, entender a cultura deles e eles, obviamente, vão entender a nossa. A gente recebe, às vezes, muitas pessoas lá, como se fosse um programa não é um programa de estágio, mas vem pessoas japonesas para cá e ficam aqui. A gente já prepara a pessoa, já fala, olha, aqui a pessoa vai te dar a mão, eventualmente vai te dar um beijo, né? Que é uma coisa muito comum pra gente, né? Mas que lá não é. Então, é que eu falei, acho que tem que ter esse balanço, né? E acho que aí a empresa também está aberta para, eu quero ser uma empresa globalizada. Sim. Então, vamos entender a cultura de cada país. E não é fácil, porque se você pegar a América Latina, só aqui na América Latina, eventualmente o Brasil, né? Exatamente. Cada estado aqui é uma cultura diferente, né? Um jeito diferente. Então, a hora que você pega isso num âmbito global, é muito difícil a gente conseguir ajustar todas as culturas. Então, eu acho que tem que ter um pouco de... Cada um tem que entender um pouco a cultura do outro, né? Se colocar um pouco no lugar do outro e a gente chega no meio termo. Acho que isso para tudo na vida, né? Eu acho que tem muito a ver com quem você está falando, né? E são as situações. Eu imagino que, como presidente da ANEC no Brasil, como presidente de uma empresa, você tem as situações que aqui nesse podcast você pode ser mais informal, com os japoneses às vezes você vai ter que ser um pouquinho mais formal. Eu queria entender aí como que você se prepara desse ponto de vista um pouco para essas situações, né? Quando que o Zé é o Zé que fala, por favor, me chame de Zé, e quando você aceita ser chamado de senhor, hein? Flávio, eu tento ser chamado de Zé sempre. Né? Eu não consigo, gente. Eu não consigo chamar de qualquer coisa que não seja Zé. Até perguntei para ele off aqui, eu falei, te chamo de José Renato? Ele, Zé, Flávia, por favor. É o que eu falei, eu acho que a partir do momento que eu acho que é a nossa essência, né? Eu acho que a gente acaba ganhando as pessoas, a confiança, né? O japonês, ele tem um pouco isso, ele precisa ganhar confiança em você. É difícil, mas quando ele ganha, você pode ter certeza que ele vai te apoiar 100% em tudo, e isso aconteceu, né? Então, eu tenho muito apoio deles, é isso, Flávio, assim, eu não acho que a gente tem que ser duas personalidades diferentes, acho que eles têm que entender. A ANEC do Brasil tem um executivo que é o Zé, né? Ele tem esse perfil, ele é a pessoa certa para estar ali na ANEC do Brasil, ele é a pessoa certa, então tá bom. Então, agora eu acho que a gente não tem que poxa, eu vou começar, não, agora me chama de senhor José Renato San, né? Senão eu vou me sentir ofendido. Não. Né? Eu acho que a gente respeita a cultura e os dois lados têm que ceder, né? E chegar no equilíbrio. Acho que a palavra é equilíbrio, né? Zé, eu estava pensando aqui também uma coisa que você estava falando lá no começo, né? Quando você era account manager e você já era um porta-voz da empresa, né? Dentro desse contexto que a gente estava falando, e que só depois que você assumiu um cargo de liderança ali que você passou por um treinamento de executivo. Você acha que esse treinamento não seria válido para um account manager ou para todo mundo que de uma certa maneira é porta-voz da empresa? E é possível fazer isso? Como que você vê assim essa questão do treinamento voltado para camadas mais baixas, não, mas mais, né, que não são os cargos de liderança ali? Igor, acho que é uma pergunta totalmente coerente e acho que as empresas deveriam começar realmente a olhar para isso. Muitas vezes a gente faz treinamentos de oratória, né? É diferente. Né? Para dar palestra?
Para a pessoa se expressar, né? Eu acho que o uma vendedor... negociação, por e exemplo. tem sempre o time de marketing querendo passar a mensagem para o time de vendas, mas aí acha que o time de vendas não catou direito a ideia. Mas eu acho que é importantíssimo a gente conseguir realmente cascatear esse... Porque cada ser humano é diferente, a gente sabe disso. Ninguém é igual a ninguém. Eu também era mais tímido, a gente evolui. Então, a gente, na base aqui da empresa, a gente vai ter pessoas de diversos perfis, né? Então, por que não a gente realmente fazer esse treinamento de uma maneira mais holística, em que possa cobrir um número maior de pessoas dentro da empresa? Acho que faz todo sentido. Eu acho que é possível. Talvez a gente não precise fazer de uma maneira individualizada, como a gente faz com o executivo, né? Mas eu acho que é totalmente válido ter essas premissas básicas para que essas pessoas realmente possam evoluir e crescer, né, na forma como eles estão se posicionando na empresa, no discurso deles, do dia a dia. Comunicação interna, no final das contas, né? É comunicação interna e externa. É botar todo mundo dentro da mesma mensagem. Não é uma coisa fácil de se fazer, né? Principalmente por causa da diversidade de canais, que me traz para, acho que nossa última, porque estamos já no tempo, pergunta que é, e aí? A comunicação está evoluindo, né? As empresas se comunicam em diferentes plataformas. Como que o Zé está se adaptando a todas essas novidades do mercado de comunicação? Onde você está? E como que você vê aí o papel do CEO estando nessas novas plataformas de comunicação? Acho que a comunicação acho que é a essência do ser humano, né? Eu acho que se a gente olhar desde lá de trás, né, do Homem das Cavernas, escrevendo, aquilo é uma comunicação, né? A gente está evoluindo na maneira que a gente se comunica. A gente está agora numa era em que a comunicação ela é extremamente massiva, né? Ou seja, o impacto que você pode ter para uma frase que você coloca mal colocada ou bem colocada, né? O Igor falou, a empresa vai perder 20% de valor ou pode eventualmente ganhar 20%. Então, eu acho que o mundo da internet que a gente está vivendo hoje, das redes sociais, é muito crítico para que a gente realmente tenha muito cuidado e atenção naquilo realmente, da maneira como a gente está se comunicando. E aí, volta aquele ponto, né? Não é só o Zé, presidente da NEC, mas todas as pessoas, né, que representam a NEC de alguma maneira, tem que ter uma consciência sobre essa comunicação. Obviamente a comunicação está mais fácil, né? Eu fui no Japão em julho, você posta uma foto ali, todo mundo, poxa, você foi para o Japão. Então, está muito mais abrangente, né? Mas isso traz responsabilidade. Então, acho que todo mundo tem que ter essa consciência, né? E é isso. Eu acho que quando a gente... antigamente, a gente fazia a faculdade, estudava, e a gente queria estudar inglês, né? Para a gente conseguir ter a linguagem, né? Não, eu falo inglês, eu falo uma língua. Eu acho que hoje em dia, a linguagem é a tecnologia, né? Então, todo mundo precisa ter essa linguagem de tecnologia para conseguir, talvez, sobreviver, evoluir no mercado que a gente está vivendo. Então, eu estou evoluindo muito em trabalhar, ainda acho que precisa evoluir mais, né? Com perfis de redes sociais, por exemplo, né? Então, acho que é fundamental a gente conseguir ter o suporte, obviamente, de empresas especializadas que possam nos orientar qual que é a melhor maneira da gente se posicionar, né, escrever. Mas é isso, né? A comunicação está aí, ela é diferente se é numa rede social, se é num painel, numa feira, se é numa entrevista, se é para um jornalista, se é para a empresa internamente. Mas, no fundo, é comunicação, né? E aí, acho que é aí que a gente tem a oportunidade de passar aquela nossa essência, né? Passar para as pessoas aquilo que a gente pensa e acho que aí você ganha ou não a confiança, enfim, da pessoa, né? Da maneira como você tá se colocando ali nas diversas situações. Perfeito. Muito legal. Zé, a gente queria muito agradecer aí por você compartilhar a sua experiência com a gente de comunicação.
Isso aí, ó. E quem gostou desse episódio, tem outros aí para assistir já no histórico, que a gente já falou sobre M&A, a gente já falou sobre o papel do líder na comunicação, flerta um pouco com o papo que a gente teve aqui. Falamos sobre integração de marketing e comunicação, falamos sobre latinização de empresas, né? Empresas globais vindo para a América Latina e quais são os desafios. Então tem vários episódios aí voltados para comunicação que quem trabalha na área acho que pode tirar bons insights. Só seguir a gente, @Buzz2Biz, BUZZ2BIZ, em todas as redes sociais. A gente espera vocês lá e no próximo episódio. Obrigada, Zé. Obrigado, Igor. Obrigado, Fábio. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.